Você como chefe da Embrapa Trigo aqui de Passo Fundo, que tem muitos anos de Embrapa, muitos anos acompanhou todo o desenvolvimento do plantio direto no nosso estado, na nossa região, no Brasil. O que tu diria para nós assim de qual foi a participação efetiva da Embrapa no desenvolvimento do sistema plantio direto, na implantação do sistema na nossa região e depois que se expandiu para o Brasil inteiro? Bom, a participação da Embrapa, a qual eu tive a oportunidade na década de 70, foi trazer algum equipamento do exterior e algum conhecimento que teve, cujo objetivo inicial era para fazer o controle de plantas daninhas, e aí veio a questão de uma máquina importada da Inglaterra para começar a introduzir esse plantio. E aí começaram os estudos para ver a economicidade do plantio direto com o plantio convencional. E com ele começou a se desenvolver, e aí, mas tinha uma máquina que veio mexer no solo, um pouco ainda. Logo em seguida veio outra máquina que substituiu o rotovator para os discos. E aí então começou a se estudar a efetividade do plantio direto. E aí começou os estudos econômicos. Então, e aí começou a ver que realmente o plantio direto, além do aspecto de não mexer no solo, ele era mais econômico pela redução dos cultivos, do uso do trator e implementos na lavoura. Então aí começou a se verificar. E aí começou também um estudo muito importante no controle das plantas daninhas. Como eu não mexia mais no solo, não enterrava aquela planta daninha, eu tinha que encontrar. E aí então foi um estudo grande de um pesquisador da Embrapa que começou a trabalhar na parte de plantas daninhas. E aí então veio aquele sistema. E aí então veio, baseado nessa economicidade, nessa vantagem ambiental, nos custos, a empresa Semiato olhou essa máquina, não, mas eu posso fazer. E aí começou o desenvolvimento de equipamentos, implementos agrícolas adaptados ao plantio direto. Então, eu acho que esse foi o início e a contribuição da Embrapa, aliada depois à iniciativa privada, a adotar esses implementos, e aí hoje é o que acontece até hoje. Bom, hoje, felizmente, depois de todo esse trabalho, todo esse processo, nós temos aí as estatísticas, alguns números que nos dizem que o Brasil hoje tem uma área aproximada de 35 milhões de hectares cultivados sob o plantio direto. Então isso com certeza, o resultado, as consequências de todo esse trabalho desde essa época. E na visão da Embrapa, qual que é o que a Embrapa tem prevê para o futuro? O que seria o pós-plantio direto? O que nós teríamos, o que nós poderíamos esperar a nível de tecnologias, enfim, que isso possa trazer mais rendimentos para o nosso produtor, para as lavouras da nossa região, do Brasil, enfim? Não, isso é realmente uma pergunta muito importante, porque nós consideramos a primeira fase do plantio direto, que é a adoção do plantio direto. Logicamente, com a adoção do plantio direto, nós modificamos toda uma estrutura de solo, nós modificamos a microflora e a microfauna, que não tem feito um estudo em cima disso. E a Embrapa, juntamente com os nossos pesquisadores e de outras unidades da Embrapa, junto a outras entidades de pesquisa estaduais e privadas e universidades, a Embrapa está preocupada agora em estudar a segunda fase do plantio direto, exatamente como é que está se comportando a adoção desse plantio com relação à compactação do solo, à estrutura do solo, o estudo da microflora, microfauna, nesse desenvolvimento da segunda etapa do plantio direto, já que a primeira etapa foi um sucesso. Então agora o nosso objetivo é estudar a segunda etapa, o que acontece no solo, nesse substrato que fica, o que está acontecendo. Porque algumas doenças, por exemplo, fica a palhada em cima e com isso nós temos essa palhada na segunda safra, que aí está conseguindo muito problema de fitossanidade, doenças que ficam na palhada e que se aparecem na segunda. Então aí veio a Embrapa, o que está fazendo? A pesquisa, a rotação de culturas. Então, para a gente salvaguardar essa parte de fitossanidade, nós estamos estudando a rotação de cultura, quais as culturas subsequentes que devem entrar nesse sistema para que minimize os efeitos da fitossanidade. Então isso é um segundo trabalho. E a outra que a gente está observando, eu observei isso em algumas áreas de produtores,
que devido ao uso intensivo de máquinas no sistema, a questão de chuva forte, o tráfego de máquinas na área, existe uma compactação superficial de 10 a 15 centímetros. Como é que nós vamos melhorar isso? Porque isso pode ocasionar uma não infiltração da água, propiciar alguma erosão onde tira as coisas e também algumas doenças pelo acúmulo de água na superfície do solo. Então esse é um estudo que está sendo feito, que a Embrapa com as outras empresas de pesquisa estão buscando para começar a solucionar. Porque a gente adota um sistema. Agora, o que está ocasionando isso? Então a gente nessa segunda fase do plantio direto está buscando solucionar esses aspectos que eu mencionei antes. Ok. E também, paralelamente, como eu falei antes também, nós temos aqui uma equipe boa de manejo, embora alguns já saíram, aposentaram, mas está vindo elementos novos. Está renovando. E outras unidades da Embrapa também estão preocupadas com o plantio direto a nível nacional, onde tem culturas, principalmente na região dos Cerrados, que tem uma agricultura intensiva, naquela região do Mapotipo, Maranhão, Tocantins, Piauí, que está começando uma agricultura, adoção. Então ali o pessoal quer fazer uns estudos de plantio direto, para não só no sistema, mas também questão de plantas daninhas, controle de plantas daninhas, enraizamento das culturas. Então nós estamos preocupados numa evolução desses estudos como consequência do uso do plantio direto. Perfeito. Outro assunto que eu acho que é interessante, que a agricultura usou o plantio direto. E a pesquisa como é que fica? Então, o desenvolvimento de máquinas apropriadas para a pesquisa de pequeno porte é uma tarefa hoje muito importante, em que inclusive a Semiato adaptou, tem máquinas, inclusive nós temos já várias máquinas no país. Você quer fazer pesquisa em plantio direto, você tem que fazer os trabalhos de pesquisa no plantio direto, senão você não vai ter os resultados. Não, exatamente, inclusive existe no Paraná uma empresa que compra essas máquinas de plantio direto e adapta para a pesquisa, regulando tipo de espaçamento, tipo de comprimento de linhas, adubação, a densidade. Então, esse desenvolvimento dessas máquinas, eu creio que é muito importante, porque a pesquisa precisa trabalhar em plantio direto também, para dar resposta ao agricultor que usa o plantio direto. Com certeza. Então, eu acho que essa parte de desenvolvimento de máquinas. Eu acho que também outro aspecto que a indústria deveria pensar era um pouco mais na tecnologia de semeadura, não só no tamanho da máquina, no aperfeiçoamento. Na qualidade da semeadura. Exatamente, na qualidade de semeadura. Eu acho que esse é um aspecto que o pessoal comenta muito, porque cada vez mais é o caso do milho, a densidade do milho, o espaçamento hoje, que está possibilitando esse rendimento acima de 10 toneladas. E assim acontece com a soja, com o trigo e outras culturas que usam o plantio direto. Nós temos que começar a olhar mais também para a cultura da soja, que até um tempo atrás nós não nos preocupávamos tanto com a questão de população, espaçamento, quantidade de sementes, né? E hoje, com as variedades novas que a pesquisa desenvolveu, a gente já está vendo que a população hoje para a soja é tão importante quanto é para o milho. Não, exatamente. Eu acho que a população hoje é muito importante, inclusive talvez até o tamanho da semente, como existe no milho, um grau de tamanho da semente usando as máquinas, os discos apropriados, a soja também já está começando a classificar sementes de acordo com o tamanho. E isso é muito importante, que vai resultar numa boa densidade de semeadura. Eu acho que esse aperfeiçoamento na tecnologia da semeadura, no volume de sementes, a distância das sementes ser uniforme, eu acho que isso é muito importante também.